Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 16 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Câmara de Blumenau aprova cadastro de condenados e reconhece cidade como polo do cristal artesanal. Prefeitura avança no projeto de criação da Guarda Municipal. Assinada a concessão para o novo complexo penitenciário de Blumenau. Pesquisa vai auxiliar no planejamento do futuro turístico da cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo segue firme em Blumenau nos próximos dias e a tendência é de elevação gradual da temperatura, segundo a previsão do Alerta Blue. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. A máxima pode chegar a 27 graus. No sábado, esse cenário se repete. E entre domingo e segunda-feira, o calor ganha um pouco mais de força. As tardes podem registrar até 29 graus, enquanto as manhãs seguem mais agradáveis, com temperaturas entre 14 e 16 graus. A previsão continua sem chuva para todo esse período. Atenção motoristas que utilizam como rota a Rua 1º de Janeiro na Itopava Norte. Até domingo, parte da via terá trânsito fluido em meia pista no sistema Siga e Pare devido à nova pavimentação asfáltica no trecho onde está sendo construída uma rotatória. A orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas. E a Prefeitura de Blumenau está avançando no projeto de criação da Guarda Municipal. Segundo apurou o portal Informe Blumenau, a proposta prevê que os atuais agentes de trânsito possam migrar para a nova carreira desde que atendam aos critérios técnicos, físicos e psicológicos. Quem não optar pela mudança continuará no cargo até a aposentadoria. A previsão é formar uma corporação com cerca de 150 servidores e abrir concurso público no ano que vem para completar o efetivo. Já a Guarda Municipal Armada, promessa de campanha do prefeito Egídio Ferrari, deve ficar para uma segunda etapa. A estimativa é que um grupo inicial de cerca de 40 agentes armados seja formado apenas a partir de 2027. Ou mais provavelmente em 2028, após seleção interna e treinamento específico. E o governo de Santa Catarina deu mais um passo para tirar do papel um novo complexo prisional de Blumenau. Foi assinado o contrato de concessão com o consórcio vencedor da licitação. O acordo, válido por 30 dias, tem valor de 6 bilhões e 200 milhões de reais e prevê a reforma da atual penitenciária industrial na Rua Silvano Cândido da Silva, na Ponta Aguda, além da construção de novas estruturas. O complexo terá quase 3.000 vagas e vai substituir o atual presídio regional na Rua General Osório, que será desativado após a conclusão das obras. O consórcio também será responsável pela operação e pela manutenção da unidade durante todo o período da concessão.
Vanessa Pacheco, atual diretora do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, deve assumir a diretoria da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos. Isso porque o atual diretor, Paulo Costa, pediu para deixar o cargo antecipando o fim do mandato, que seria no mês de setembro. Paulo Costa alegou que quer seguir na iniciativa privada. Ele comandava a AGIR desde 2023. Golpes digitais e responsabilidade da instituição financeira. O aumento das fraudes eletrônicas tem gerado intensos debates sobre a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. Desta forma, quando houver falha na segurança ou na proteção das operações bancárias, poderá haver sim o dever de indenizar o consumidor. André Cunha, advogado do direito do consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. A Câmara de Blumenau aprovou na sessão de hoje um projeto que cria um cadastro municipal de pessoas com condenação definitiva por violência contra a mulher e crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A proposta prevê a divulgação de informações básicas dos condenados enquanto a pena estiver sendo cumprida, preservando a identidade das vítimas. O texto também impede a nomeação de pessoas presas para cargos comissionados e funções de confiança na prefeitura durante esse período. Antes de entrar em vigor, o projeto ainda precisa passar pela redação final e seguir para a sanção do prefeito. Os vereadores também aprovaram a instituição da Semana Municipal de Conscientização sobre o uso saudável de dispositivos digitais por crianças e adolescentes. Outra proposta reconhece oficialmente Blumenau como polo do cristal artesanal, cria uma rota turística voltada ao setor e institui a Semana Municipal do Cristal. Os projetos ainda precisam passar pela redação final antes de seguirem para a sanção do prefeito. E Blumenau quer conhecer melhor quem visita a cidade para planejar o futuro do turismo. A prefeitura iniciou uma nova pesquisa com turistas que será realizada durante um ano e prevê 1.200 entrevistas em locais de grande movimento, como o Parque Vila Germânica, rodoviária, hotéis, museus e o centro histórico. O levantamento vai unir informações sobre perfil dos visitantes, tempo de permanência, gastos, hospedagens e avaliação dos serviços da cidade. Os dados vão reforçar o Observatório do Turismo, ajudando no planejamento de ações para fortalecer o setor. Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, está definido. Espanha e Argentina vão disputar a grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, domingo, 4 horas da tarde, em Nova Jersey. A Espanha busca o seu segundo título, está jogando um baita futebol a Espanha, mas do outro lado tem a Argentina do gênio Messi, né, que ontem novamente ganhou o jogo de virada. Aliás, vamos combinar que foi a primeira grande seleção que a Argentina enfrentou, mas o que sobra na Argentina é aquela vontade, né? Aquela coisa que a gente não vê mais, por exemplo, na seleção brasileira, né? A Argentina não, é camisa, entrega, e ontem a Argentina virou com gols 40 e outro nos acréscimos já. 2-1 para a Argentina e Espanha, a Espanha que havia eliminado a toda poderosa França, por isso que também chega credenciada essa final. Então Espanha e Argentina decidem domingo, 4 horas da tarde, quem vai ser o campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Um dia antes, um jogo que eu particularmente acho totalmente dispensável, que é a disputa de terceiro e quarto lugar, né? França e Inglaterra no domingo, aliás, no sábado, às 6 horas da tarde em Miami, vão disputar então quem vai ficar com aquele título, né, que na verdade não vale pra nada, que é o terceiro lugar. Mas o grande jogo realmente é o jogo Espanha e Argentina no domingo, 4 horas da tarde. Jorge, ontem, Blumenau recebeu o jogo do Clássico do Chopp, né? O Metropolitano contra a equipe do Beck. O Beck era o mandante, mas o Metropolitano estava numa situação melhor na tabela, ainda está, na verdade, mas não teve jeito. O Beck meteu 4-1 no Metropolitano, fora o baile. Foi uma tarde inspirada dos jogadores do Beck. Com o resultado, meio que os dois morreram abraçados, viu, Jorge? Porque faltam 3 jogos ainda em disputa, 9 pontos nessa Série B. O Hercílio Luz ontem ganhou meio que com as calças na mão, né? Da equipe do Juventus pelo placar de 1-0. Os resultados todos de ontem: Blumenau 4, Metropolitano 1, Hercílio Luz 1, Juventus 0, Fluminense e Guarani 1-1, o Jaraguá perdeu pro Nação 2-0 e o Caravaggio venceu o Tubarão 2-1. Como é que tá a tabela de classificação agora, Jorge, da Série B? Hercílio Luz tem 35, já tá praticamente na Série A do ano que vem, só um desastre completo. Caravaggio 30, Metropolitano 29 e o Beck 27 pontos ganhos. Dali pra baixo, Tubarão com 23, Fluminense 18, Nação 17, Guarani 16, Juventus 14 e o Jaraguá com apenas 1 ponto ganho na competição. Próxima rodada tem Metropolitano e Jaraguá, Nação e Caravaggio, Tubarão e Hercílio Luz. E aqui tá todo mundo torcendo pro Tubarão, Juventus e Fluminense e Guarani contra a equipe do Blumenau. Como eu comentei, 3 jogos ainda, 9 pontos em disputa nessa Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos destacar o novo roteiro de cicloturismo da região. Um instante só, a gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com o Michael Moore, assessor do consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí. Nós vamos falar sobre um novo roteiro de cicloturismo aqui da região
que parte aqui do município de Blumenau. Michael, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui no Jornal de Blumenau. Muito obrigado pela oportunidade de trazer algumas informações para a comunidade. Fale pra gente do que é esse novo roteiro, como nasceu essa iniciativa e como vocês construíram esse percurso. Muito bem, o circuito, na verdade, ele chega no momento em que o circuito Vale Europeu de Cicloturismo completa 20 anos. Então é um momento bastante oportuno de apresentar aí uma novidade, um novo roteiro na região turística do Vale Europeu, com novos desafios, novos atrativos e novos municípios. Na verdade, esse início já teve há alguns anos, especificamente há 13 anos. É um movimento que começou há 13 anos, a partir de um ciclista que resolveu percorrer de bicicleta o entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Feito isso, ele achou interessante, ele era ciclista, cicloturista, condutor de cicloturismo e apresentou ao Parque Nacional, especificamente para o chefe do Parque Nacional, uma proposta, né? Poxa, é interessante, quem sabe vale criar um roteiro de cicloturismo. Feito isso, passou algum tempo, outros ciclistas, segundo esse de Blumenau, também teve a mesma ideia, sem saber do primeiro, percorreu em torno do Parque Nacional no sentido oposto ao primeiro, também pegou o mapeamento, levou para a chefia do Parque Nacional e disse, olha, é interessante, pode dar um roteiro de cicloturismo. Bom, chamou a atenção de duas pessoas. Duas pessoas, então, poxa, tem algum potencial aí, né? Tem Com possibilidade. certeza. Feito isso, levaram para o Conselho Consultivo do Parque Nacional e eles acharam por bem, então, envolver o CINV, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, pela expertise de gestão do circuito Vale Europeu. A partir desse momento, então, começaram algumas mobilizações. Em paralelo, um serviço de contratação de duas empresas que fizeram oficialmente um mapeamento, projeto de sinalização do entorno do Parque Nacional. E, em paralelo, a outra movimentação que era de reunir todos os municípios que compõem esse circuito. E esse, o movimento mais difícil, mais demorado. Colocar cada um dos municípios no mesmo nível de interesse, no mesmo nível de sensibilidade em relação ao projeto. Isso demorou um tanto, a ponto de, quando conseguimos reunir todos esses municípios no final do ano passado, o projeto já estava defasado. Nós tivemos que contratar uma nova empresa, foi a campo novamente e eles fizeram toda a revalidação do traçado, mudando alguns pontos, especificamente aqui em Blumenau, principalmente por conta, né, da mobilização, diferença de ruas, mais movimento, enfim. Achou-se por bem, então, passar por outras ruas, por outras localidades. Para que as pessoas entendam, né, qual é o tamanho desse movimento do cicloturismo? A gente sabe que tem rotas já definidas no estado que chamam a atenção, mas qual é a procura de turistas desse setor? Bom, primeiro nós temos um ponto interessante. O circuito Vale Europeu ele é considerado o primeiro circuito oficialmente instituído como circuito de cicloturismo do Brasil. Hoje ele é referência tanto para entidades que querem criar outros roteiros Brasil afora, quanto para as pessoas que querem fazer uma cicloviagem. Então eles buscam o Vale Europeu para realizar esse desejo, esse sonho. E isso acaba gerando então uma movimentação que não são grandes grupos. O que nós temos não são números expressivos de ciclistas passando todos os dias no Vale Europeu. Porém, todos os dias tem ciclistas pedalando no Vale Europeu. Com isso a gente consegue garantir rotatividade para aquelas empresas familiares, pequenas pousadas, inclusive alguns hotéis que recebem esses cicloturistas nas suas propriedades, nos seus empreendimentos. Nós temos exemplos nessa região? Sim, sim. Oficialmente, no Vale Europeu, nós trabalhamos com 8.000 ciclistas ano. É o número oficial. Sabemos que ele é um número subdimensionado, porque esse registro ele é feito através da venda do passaporte. Quando o ciclista vem, ele quer adquirir o passaporte, que acaba sendo uma lembrança para ele. Então, o nosso registro oficial é o passaporte. Sim. Mas a gente sabe que muitas pessoas vêm, acabam não adquirindo o passaporte, enfim, passam pela região. E como exemplo de hospedagem que prosperou em função do cicloturismo, eu costumo usar de uma cidade que, num determinado momento, lá nos primeiros anos do circuito, a cidade teve um problema, o único hotel da cidade fechou, e aí começamos a estimular uma propriedade, um senhor, a abrir um cama-café no centro da cidade, na sua casa, uma casa grande, e a resposta dele era, não, eu não vou botar esses bicicleteiros, esses andarilhos dentro da minha casa, eu não vou fazer isso.
pois hoje é uma das pessoas que melhor recebe, ele, a família dele, melhor recebe os ciclistas, e sempre tem gente hospedada na pousada da família dele no centro da cidade. Sempre tem ciclista, sempre tem caminhante, prosperou, ampliou, e a família toda é envolvida nesse processo. Em qual cidade é? Rodeio. Em Rodeio. Rodeio. E qual é a previsão para esse novo roteiro? Bom, eu falei antes, né? Começamos um trabalho lento, um trabalho de formiguinha até conseguir deixar todo mundo alinhado. E nesse momento, então, nós estamos trabalhando a passos largos. Já temos a licitação vencida, a empresa contratada, que é responsável pela instalação da sinalização em todo o circuito. Ou seja, o circuito nasce já com a sinalização pronta, que é um ponto positivo em relação à maioria dos circuitos de cicloturismo que são lançados aí Brasil afora. Então a empresa já está contratada, esperando o início do processo. A empresa que fez a revalidação do traçado e o projeto de sinalização turística desse roteiro também finalizou agora o roteiro, está entregando para a empresa. No próximo mês, agora em agosto, a empresa começa a produzir as placas, e ainda no mês de agosto iniciam-se os trabalhos de implantação da sinalização. Nesse meio tempo, estamos trabalhando em implantação do site, desenvolvimento de material gráfico, rede social já em funcionamento, e 8 de novembro é o dia oficial do lançamento, que vai acontecer aqui no município de Blumenau. E qual é esse roteiro? Boa pergunta. Saindo do centro de Blumenau, especificamente na Praça Ercílio Luz. Parte aqui do centro de Blumenau. Do centro de Blumenau. Oficialmente, Blumenau é o marco inicial desse roteiro. Na prática, como é um circuito, o ciclista pode escolher, se ele estiver no Alto Vale, quiser pegar um outro município mais próximo de si, ele pode iniciar em outro ponto. Mas oficialmente é Blumenau. Saindo de Blumenau, ele vai a Indaial. Em Blumenau, ele pega a região do Garcia, cruza a Velha Garcia, no sentido do Garcia para o Velho, vai para Indaial. Chegando em Indaial, ele encontra o Encano, a Polaquia, está no centro. De Indaial, ele vai a Ascurra, a Piúna ele entra para dentro em direção à Vargem Grande e segue até chegar em Vidal Ramos. Ele já está lá na ponta. De Vidal Ramos, ele começa a descer pelo lado oposto ao Parque Nacional da Serra do Itajaí, chegando em Botuverá. De Botuverá, ele vai a Brusque Guabiruba ainda vai a Gaspar, não especificamente no centro, na região do Gaspar Alto, e volta para o município de Blumenau. Além de 2 trechos opcionais, 2 ramais, um deles que sai do centro de Blumenau aqui e vai até a localidade da Nova Rússia, e o segundo que sai do município de Ascurra e conecta com Ibirama, juntamente com a FLONA, Floresta Nacional de Ibirama, criando uma conexão entre 2 unidades de conservação federal. E qual é a expectativa de vocês com esse novo roteiro para atrair cicloturistas? A expectativa é bastante grande, felizmente bastante grande. O que acontece? Nós temos o Vale Europeu como referência. Ao longo desses 20 anos recebemos muitos cicloturistas aqui na nossa região. Com o passar do tempo, alguns desses cicloturistas retornam, eles voltam, repetem a viagem. E agora nós temos o potencial de apresentar para eles a possibilidade de voltarem à região turística do Vale Europeu, mas para percorrer novos caminhos, novos atrativos, conhecerem novos lugares em novas cidades também. E qual é o reflexo que isso deve trazer, né, para o turismo, né, no entorno desse circuito todo? Bom, na verdade são 2 reflexos distintos. Assim, um é diretamente relacionado ao cicloturismo, né, a ampliação da capacidade de rede hoteleira, de alimentação, enfim, de serviços para o cicloturista nessas cidades por onde ele vai percorrer. E o segundo potencial, que é muito importante também, é o de divulgação. Um roteiro de cicloturismo ele não serve apenas para atrair cicloturistas para a cidade, mas para vender a região onde ele está instalado também. Esse é um grande exemplo que nós temos do roteiro de cicloturismo do Vale Europeu. Em diferentes eventos de divulgação turística que nós participamos, nós encontramos pessoas, já ouvi falar de vocês, eu quero ir lá, meu parente, meu primo, meu amigo já foi, já pedalou, e eu quero ir lá com a minha família para conhecer a região. Então nós não atraímos somente cicloturistas, mas turistas de modalidades convencionais também. E como é que está esse trabalho, né, dos locais em torno desse percurso, para entender que eles podem ser beneficiados com tudo isso, para fazer investimentos, para se desenvolver nesse sentido? Esse é um trabalho bastante importante que acontece nesse momento, né? Especificamente por essas semanas nós estamos realizando ações de mobilização e sensibilização em cada uma das cidades
do roteiro de cicloturismo da Serra do Itajaí. Em alguns municípios isso acontece de forma mais fácil, mais orgânica. Em outros municípios nós precisamos realizar ações pontuais. Vou dar um exemplo. O trecho do pedal que sai do centro de Apiúna e vai até Vidal Ramos é um trecho longo. É um trecho que na prática exige muito do ciclista e acaba filtrando, limitando o número de ciclistas com potencial para realizar ele. Dessa forma, nós estamos trabalhando mais ou menos no meio do caminho, uma comunidade rural que tem ali, que já realiza algumas ações de receptivo, mas não de hospedagem, e que tem potencial para virar um ponto de hospedagem rural. Então, é potencial para esse tipo de comunidade também, e é um trabalho que nós estamos realizando nesse momento. Michael, muito obrigado pela tua participação. Sucesso, né, com esse novo roteiro. Obrigado. E esperamos que esse novo roteiro possa atrair ainda mais turistas para a nossa região. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.